Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Essas são as últimas palavras do livro que nós conhecemos como o Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, o Correleto, o pregador em Israel. Essa palavra Correleto aparece ao longo do livro e significa o mestre, o pregador. Salomão foi um homem que viveu uma vida bastante incomum. Ele, quando foi anunciado como o novo rei de Israel, ele, tomado por uma certa angústia, pediu a Deus, apresentou em oração a sua necessidade, o seu desejo de ser um bom rei, de ser um rei sábio, porque o povo de Deus era um povo numeroso e ele não se sentia apto para a tarefa de cuidar desse povo. Essa oração agradou a Deus, que disse: olha, você não me pediu riqueza, honra, não me pediu vitórias em guerra, me pediu sabedoria para cuidar do meu povo. Então, eu vou lhe dar essa sabedoria, como nenhum homem teve, mas também vou lhe dar o que você não pediu, que são coisas boas, riqueza, honra, vitória. Então Salomão se tornou o grande rei do Oriente Médio e, com o passar dos anos, ele se perverteu completamente. Completamente, ele se afastou do caminho de Deus, adotou práticas pagãs terríveis. E em sua velhice, então, ele se voltou para Deus e nas suas meditações ele produziu algumas obras que marcaram a história. Nós temos o livro de Provérbios, nós temos o Eclesiastes. No Eclesiastes ele nos escreve de uma maneira que ela é tão bonita, tão complexa e tão diferente, que esse livro exige uma leitura muito atenta dos seus 12 capítulos de uma vez só. Esse é aquele livro que gente que não estuda a Bíblia, que não se dedica à leitura, vai pegar um versículo solto aqui e o outro lá e vai inventar doutrinas das mais absurdas. Porque é um livro em que o rei Salomão abre o seu coração e ele se derrama nas suas palavras, falando da sua jornada. Então ele fala da brevidade dessa vida, ele fala da sua observação de pessoas que produziram coisas, que trabalharam e que morreram e que o final, a morte, é o mesmo para o sábio, para o tolo, para o bom e para o mal. Mas ele vai sempre pontuando o seu texto com algo que ele vai apontando para a conclusão. Ele sempre está pontuando o seu texto com a presença de Deus. Sempre que Salomão, nesse livro, escreve sobre Deus, ele faz isso com reverência. Às vezes, no momento em que ele está relatando uma certa aparente amargura do coração sobre coisas da vida, sobre, por exemplo, a tragédia que permeia a existência humana, quando ele fala de Deus, ele muda o tom e fala isso sempre com uma reverência, com um temor, com um amor, que vai apontando para o último capítulo, onde ele conclui essa obra maravilhosa. Nesse texto, o Correlet fala sobre coisas que realmente são observações tão claras da vida, são coisas tão nítidas que, ao ler o texto e meditar nele, é como se nós estivéssemos tirando uma máscara, um óculos sujo de diante do rosto e podendo olhar as coisas como sempre são. Elas sempre estiveram lá, diante dos nossos olhos. E faltava um texto como esse, para que a gente pudesse enxergar essa realidade e dizer: uau, alguém entendeu essas coisas claramente e descreveu de uma maneira que agora eu não consigo, depois de ver, fazer de conta que não vi. Eu não consigo, depois de enxergar essas palavras e meditar sobre elas, não concordar com essa descrição dos fatos. Mas, como eu disse para você, esse é um livro que merece uma leitura atenta e uma leitura completa, para que você não pegue um pedaço dele e saia dizendo: puxa, então é isso? É tão ruim assim? Né? O que nós estamos fazendo aqui? Nada faz sentido? Quando ele escreve que nada faz sentido, isso está dentro de uma progressão do raciocínio, onde ele está mostrando a sua própria jornada, de um homem que foi um hedonista, que é alguém que procura o prazer de maneira desmedida, e ele procurou isso, nós lemos na história dele, ele procurou isso por meio do sexo, da bebedeira, do uso das riquezas.
ele teve milhares de escravos, foi um homem que realmente se entregou ao prazer carnal. E aí ele vem falando, então, sobre essa experiência dele, e aí ele fala, nada faz sentido. Então precisamos entender o contexto. E ele avança, e aí de repente Salomão vem falando sobre a eternidade que foi colocada por Deus no coração do homem. Veja que nós aqui que vivemos debaixo do céu não estivemos na eternidade, mas essa noção passa pelo coração de todos nós, né? Nós nunca vimos a perfeição, mas todos nós temos essa noção de perfeição no coração. São coisas que são para nós apenas lá no mundo das ideias. Nunca vimos, nunca praticamos, mas estão em todos os seres humanos, em todas as sociedades, em todas as épocas. Salomão também observou isso. E ele foi observando o trabalhar, produzir coisas, que ao mesmo tempo que ele viu em algumas realidades pessoas que se dedicaram ao trabalho sem usufruir da vida, ele também viu que o trabalho é uma bênção de Deus. É a oportunidade do ser humano melhorar a realidade, a sua própria, a de outras pessoas, e a de pessoas que essa pessoa que trabalha nem conhece. Então ele viu que o trabalho pode ser usado como uma canseira, como uma coisa que não leva a nada, como um simples acúmulo de riquezas, sem mesmo usufruir dessas riquezas, ou até usufruindo somente para si e sem sentido, mas também viu o trabalho como uma maneira de melhorar muito essa existência e até mesmo as riquezas podendo ser usadas da maneira correta, de uma maneira que honre a Deus. Ele viu e viveu e escreveu sobre a excelência de uma maneira bastante incomum em toda a existência. Vamos lembrar que caravanas foram a Jerusalém com governantes, só para conhecer as características de excelência daquele reino, daquela capital. Excelência não é riqueza, excelência é essa característica de tudo fazer bem feito. É, por exemplo, aquela mulher que está limpando um móvel e que usa seus instrumentos de limpeza para tirar poeira de todos os cantinhos. Isso é excelência. Mas também é aquele rei rico como Salomão, que organizou todas as suas equipes de trabalho de maneira que tudo fosse bem feito. Também sobre isso ele escreveu. Escreveu a nós sobre o tempo oportuno para cada coisa. Você já deve ter ouvido falar que existe tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo para rir e tempo para chorar. Existe tempo de guerra e tempo de paz. São palavras do Kohelet, lá no livro de Eclesiastes. Escreveu sobre festas e funerais e ainda nos deixou a observação de que é melhor ir a um funeral do que a uma festa. Sabe por quê? Porque numa festa nada se aprende, mas num funeral se aprende muita coisa. Veja o tanto de sabedoria desse homem, que ele não considerou que o funeral era pior porque era triste. E é triste. Mas ele considerou que lá ele aprendeu alguma coisa. Indo ao enterro de alguém, ele conseguiu observar, meditar, aprender e melhorar. Indo a uma festa, ele conseguiu se divertir, até mesmo se embriagar, como era o costume dele em outras épocas. Mas não se tornou alguém melhor. Veja que profundo é esse livro. Veja que livro que merece uma leitura cuidadosa. Então eu lhe convido a tirar um pouco do seu tempo. Tire 1 hora do seu tempo. Abra a sua Bíblia. Se você não conhece bem da Bíblia, então você vai lá. Normalmente as Bíblias no começo, elas têm um índice onde você pode encontrar. Você procura por um livro chamado Eclesiastes. Ele está um pouquinho depois do meio da Bíblia, quando a gente abre assim as páginas do meio, né? Lá pelo meio está Salmos, depois vem Provérbios, depois vem Eclesiastes. E aí eu lhe convido a gastar mais ou menos 1 hora com papel e caneta do seu lado. Ler esses 12 capítulos e anotar suas observações e meditar sobre esse livro. E eu lhe convido no dia seguinte, faça isso. Faça isso novamente no dia seguinte. Faça isso novamente dali a 1 semana. Então, tire 1 semana no dia, no dia seguinte, talvez um sábado e um domingo, leia no sábado, faça a segunda leitura no domingo. 1 semana depois, no sábado ou no domingo, você lê de novo. E você faz isso umas 3, 4 semanas. Dedique aí, ao longo de um mês, um tempinho para ler esse livro. E você vai se surpreender como a sua visão da vida, como a sua visão da realidade vai melhorar. O quanto que esse livro vai acrescentar para você
em sabedoria. Talvez nas primeiras leituras você saia com, vamos dizer assim, um gosto amargo na boca, porque a vida tem a sua amargura também, a vida também tem a sua tragédia. Mas ao final você vai poder, na última página desse livro, concordar com um pregador que disse: aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo. Seja o bem, seja o mal. Leia o Eclesiastes, estude o Eclesiastes, saboreie o Eclesiastes, com todas as suas notas de amargo, de doce, de ácido e também de refrescância. E seja abençoado por essa porção maravilhosa das Escrituras Sagradas. Boa leitura.